Deus. Sabemos muitas das vezes, igreja, que o milagre está na nossa frente, mas muitas das vezes nós se recusamos do milagre de Deus. Muitas das vezes por orgulho, muitas das vezes, louvado seja Deus. Aleluia. Por não ter prestado atenção do grande milagre, e não muitas das vezes nós perdemos o milagre de Deus. A Bíblia vai falar aqui, louvado seja Deus, no versículo 1 do capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, Glória a Jesus, aleluia a Deus. Glória a Jesus. dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. A Bíblia vai dizer que Naamã, ele era um homem muito respeitado, louvado seja Deus, mas porém ele tinha uma doença chamada lepra, que não tinha cura. Era uma doença incurável, era uma doença que dava no sangue, lepra, e diante da medicina da época não existia cura para aquele homem. Aleluia, Jesus. Mas mesmo assim, louvado seja Deus, ele leproso, ele era um homem respeitoso, ele era um homem muito respeitoso por muitos, mas não tinha médico que encontrasse a cura para Glória a ele. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia, ela vai dizer no versículo 2: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Glória a Deus, aleluia. Olhem-nos bem, meus amados irmãos. Aleluia, Deus. Muitas das vezes aparecem pessoas na nossa vida que nos traz uma bênção tão grande. No momento quando nós procuramos, essa pessoa não está mais. Muitas das vezes chega uma pessoa, te dá uma palavra de ânimo, louvado seja Deus, e muitas das vezes você procura esta pessoa não está mais próxima. E neste dia a Bíblia vai dizer que esta menina apareceu, porque ela vinha sendo trazida pela tropa da Síria, mas ela foi servir a mulher de Naamã. Glória a Esta Deus, menina, aleluia, Jesus. louvado seja Deus, Só o Senhor é Deus. ela servia ao Deus Altíssimo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando uma pessoa serve a Deus, ele conhece outra pessoa que serve a Deus. Aleluia, Jesus. Aquela menina conhecia Naamã, aleluia, Eliseu. Por quê? Porque ela servia o mesmo Deus Aleluia, Jesus. de Glória. Eliseu. E a Bíblia, ela vai nos dizer que aquela menina, louvado seja Deus, ela foi, aleluia, foi ali como escrava. A Bíblia, ela não vai relatar muito sobre essa menina. Ela foi como se fosse um anônimo, apareceu ali para falar do homem chamado Eliseu, servo do Deus Altíssimo. Glória a Jesus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, no versículo 3: e disse esta sua senhora:
tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria da sua lepra. A Bíblia vai dizer que ela estava falando de, aleluia, de Eliseu. Bate palmas para Jesus, igreja. E disse esta sua senhora: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta. Ela estava falando de Naamã, Senhor. Estivesse diante do profeta que está em Samaria. Aí agora ela está falando de Eliseu. Ele o restauraria da sua lepra. Ela sabia que, aleluia, Eliseu era um homem de Deus que andava segundo os princípios da palavra, um homem temente a Deus. Era um profeta muito usado na mão de Deus. E aquela menina, ela sabendo disto, ela se preocupou com o esposo da sua senhora. E, aleluia, e começou a falar. Bem seria que ele conhecesse, quer dizer, esse profeta que está em Israel. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer, no versículo 4, então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Aquela menina era uma israelita. E nós sabemos que o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, é o Deus de Israel. A Bíblia também ela vai dizer, aleluia, que nada, nenhuma nações consegue derrotar um país tão pequeno, porque Deus é o Deus de Israel. Não importa neste momento que muitos ali estão afastados da presença de Deus, mas é o povo dele. Ele disse, eu vim para os meus, quer dizer, a terra de Israel, o povo de Israel, aleluia, são povo eleito por Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E a Bíblia vem falar desta menina que morava, que era da terra de Israel. Louvado seja Deus. Versículo 5. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que eu restaurasse da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, porventura sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar ao homem da sua lepra, pelo que deverais notais, peço vós e vede que buscais ocasião contra mim. Aleluia, Jesus. A Bíblia ela vai dizer Glória a Deus. que aqueles homens chegaram ao rei de Israel com esta notícia. O rei de Israel, ele ficou, quando ele ouviu aquilo que aqueles mensageiros de Naamã vinham trazendo para ele ficou desesperado. Porventura sou eu Deus? Glória a Jesus, aleluia.
Porque nem todos que estão aleluia, que estão em Israel são filhos verdadeiramente de Deus. E ali ele ficou desesperado. Louvado seja Deus. Versículo 8: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgaram a sua veste, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Bate uma salva de palmas para Jesus, igreja. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela está, versículo 8. A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele chega e diz: manda vir a mim, porque vai saber que em Israel existe profeta, existe homem de Deus. Aleluia, Jesus. Lembro também aqui, louvado seja Deus, nessa passagem, a vida de Davi. A Bíblia vai falar que aleluia, Davi estava ali, louvado seja Deus, para enfrentar um filisteu, aleluia, com o nome de Golias, não é isso? Golias. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que também Davi, ele fala a mesma coisa. Aleluia, Jesus. Eu matarei este homem, para que ele saiba que Israel, o Deus de Israel é o Deus vivo. Amém, meus amados? Bata uma salva de palmas para Jesus. Versículo 9: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Quando a Bíblia fala carro, de igreja aqui, não está falando carro desta época, era carruagem, não é carro, desses carros aí. A Bíblia vai dizer que Naamã, ele para em frente à casa de Eliseu. Eu entendo aqui, mais uma vez, quando a pessoa ele quer uma cura, quando a pessoa ele quer uma libertação, ele quer algo, ele vai ao Deus, ele vai ao aleluia, aquele que cura. A Bíblia diz que, louvado seja Deus, que Naamã, quando ouviu falar deste profeta que havia em Israel, a Bíblia vai dizer que ele foi atrás para, aleluia, conhecer. Porque ele sabia, louvado seja Deus, creio eu, que ele sabia, louvado seja Deus, que esse profeta ia resolver a situação. Ele foi onde ele. Quantas das vezes a pessoa está doente de algo, mas muitas das vezes nós não sabemos, mas muitas das vezes nós vai no canto, nós vai no outro, porque nós estamos necessitando de algo. A Bíblia vai dizer que Naamã estava necessitando de uma cura. Creio eu, não a Bíblia está falando, mas creio eu que ele era um homem. Talvez já tenha tido consultado por alguns médicos na época, como fez também aquela mulher do fluxo de sangue. Mas a Bíblia, aleluia, ela vai dizer que tem milagre, que nós necessitamos se humilhar diante de Deus. Existe milagre. O que é milagre? Milagre é tudo aquilo, louvado seja Deus, sobrenatural. Aleluia, salvação é uma coisa sobrenatural, porque nós sabemos que quando uma pessoa, louvado seja Deus, ela é salva por meio, aleluia, do sobrenatural do Espírito Santo. Bata uma salva de palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. E ele estava querendo uma cura, aleluia, uma cura de uma doença incurável.
Aleluia. Sabemos, meus amados irmãos, muitas das vezes, louvado seja Deus, existem situações na nossa vida que nós olhamos e vemos um obstáculo tão grande. Mas a Bíblia vai dizer que Deus é Deus do impossível para resolver qualquer coisa que esteja, Deus, aleluia. aleluia, impossível para nós. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Olhamos bem aqui que a mensagem que Naamã mandou para ele, que Eliseu mandou para Naamã, foi uma mensagem para que ele fosse 7 vezes no Rio Jordão. Mas para Naamã, ele achava melhor nos rios que estavam nas suas regiões. Por quê? Porque muitas das vezes, igreja, nós não queremos ouvir o que um homem de Deus e que uma mulher de Deus fala. Muitas das vezes nós queremos duvidar, porque Naamã já estava duvidando, porque Naamã não queria, aleluia, descer no Rio Jordão. A palavra de Eliseu foi: vai untar ele e manda ele descer 7 vezes no Rio Jordão. No Rio Jordão. Foi isto que ele falou. Ele não mandou ele ir em outro canto, ele mandou ele lá, porque ali era o homem de Deus que estava guiado por Deus para trazer, aleluia, a cura para aquele homem. Mas Naamã, ele estava querendo temar com Eliseu. Versículo 11: porém Naamã muito se dignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pois em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha como Naamã queria a cura dele. Muitas das vezes acontece isso, igreja. Nós queremos algo, mas nós não queremos pagar o preço. Nós, aleluia, almeja algo, mas nós não queremos pagar o preço. Nós muitas vezes pedimos algo, mas nós não queremos fazer aquilo que vinha dar resultado para que aquilo que você tem pedido venha. A vida de um crente, a vida de um santo, é uma vida totalmente diferente. Eu estava conversando hoje com um jovem, estava explicando a ele. E muitas das vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, E aleluia. ele disse: eu pensei que ele vinha para mim, colocar a mão na minha enfermidade ou em qualquer canto e eu ia ser restaurado. Foi desta forma que ele falou. Sabe o que eu entendo com esta palavra? É hoje muitos crentes estão mal acostumados. Muitos crentes não querem vir para a igreja. Muitos crentes não querem vir para a igreja, mas fica pedindo que a gente vá fazer uma visita. Aleluia. Que a gente vá, mas não quer vir para a igreja. Olhamos bem que hoje as pessoas não querem mais o abençoador, o salvador, mas querem a bênção do abençoador, mas não serve. Nos dias de hoje, nos dias, aleluia, atuais que nós vivemos no presente século, aleluia, Deus ele tem agido de forma diferente. Quem é espiritual tem notado a forma que Deus tem agido.
Deus não tem agido mais como ele agia daquela forma, ele tem agido totalmente diferente. Jesus Cristo tem agido totalmente diferente, porque as pessoas estão amando mais a criatura do que o Criador. Prefere ficar em casa, mas não quer vir para o culto. E quando vem para o culto, quer revelação de bênção, quer revelação aleluia, para o seu aconchego. Não, mas Deus não está agindo desse. Aleluia, é tempo de se arrepender, é tempo de voltar. Aleluia, louvado seja Deus aos pés da cruz. Do jeito que, aleluia, que Naamã, aleluia, que Eliseu tratou este homem, aleluia, Deus hoje está tratando com muitos. Sabemos que muitos estão aí morrendo, estão partindo. Sabemos que muitos estão partindo, aleluia, louvado seja Deus por Deus. Muitas das vezes para a igreja que ele está não vir se corromper, aleluia, não como líder, mas sim como um membro, como um obreiro. Muitas das vezes Deus está levando, porque muitas das vezes se aprega, aleluia, numa placa, porque isso é aquilo, tem 80 anos, 50 anos, mas não quer deixar a igreja cheia de mundanismo, mas não quer deixar a igreja, prefere estar morrendo dentro da igreja. E muitas das vezes, como tem algum rabisco, muitas das vezes as pessoas pedem, aleluia, eles pedem até para ir embora. Aleluia, Deus. Só o Senhor é Deus, glória. Ela não frequentava mais a igreja dela. Ela foi da turma, das irmãzinhas do coque. E ela não conseguia mais ir na igreja dela. Ela tomava ceia numa igreja de santificação na época, porque ela não aguentava mais ir lá, porque ela chegava, as mulheres de todo jeito, de mini saia, de batom, de brinco, e ela dizia, o que foi que fizeram com a minha igreja? O que foi que fizeram com a minha igreja? E ela partiu, mas não foi mais lá, não pisou mais lá. Ela partiu para a glória. Cabelinho branco, bem grandão, saiu bem longas, blusa bem. Lembra dela, né, Jair? Né, missionário? Amém, meus amados? Hoje está assim. Bate uma salva de palmas para Jesus. Versículo 12: não são porventura Abana e Farpá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Pela mensagem que o profeta Eliseu falou para ele: vai, se tu quer ser curado, vai no Rio Jordão, desce 7 vezes, mergulha, porque tu vai ser curado, Naamã. Muitas das vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes Deus fala e nós não queremos ouvir a voz de Deus. Aleluia. Nos últimos dias Deus está exortando, aleluia, todo aquele que Ele ama, para que Ele venha voltar ao primeiro amor. Aleluia. Bate uma salva de palmas para Jesus, igreja. Deus está agindo de forma diferente. Aleluia. Ele quer arrependimento da igreja. Aleluia. Oh, maravilha, Senhor. Glória a Deus. Quantos estão partindo? Quantos estão morrendo na presença de Deus e muitos afastados? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 13: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa porventura, não o faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. A Bíblia vai dizer que Naamã, ele voltou atrás. E
Igreja, eu quero falar algo para a igreja. Muitas das vezes, louvado seja Deus, nós tomamos algumas situações por conta de uma palavra, por conta, aleluia, de um ato de alguém, aleluia. Mas quando nós se arrependemos, Deus é fiel para nos perdoar. Olhamos bem que ele se arrependeu, porque ele ficou indignado, porque o profeta falou que ele fosse 7 vezes no Rio Jordão para descer. Igreja, o Rio Jordão é um rio turvo, um rio meio sujo. E ali ele diz, não tem, aleluia, 2 rios mais limpos, como o rio de Abana. Louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o Farpa, melhores do que o Rio Jordão. Mas a questão não era o rio que ia curar, não era o rio. Quem curou Naamã não era, aleluia, quem ia curar não era o Rio Jordão, porque a cura estava na personalidade de Naamã, que ele viesse se humilhar diante de Deus. Muitas das vezes aquilo para chegar na tua vida, você tem que se humilhar diante de Deus. Vocês têm que, aleluia, a gente tem que se olhar e saber que nós necessitamos disto. E a Bíblia, ela vai falar no versículo 14: então desceu Naamã e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. No versículo 10, Eliseu mandou o mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne não tornará e ficará purificado. Aí agora ele olha e lembra do que Naamã, aleluia, Eliseu tinha falado. Lembrou do que Eliseu tinha falado. Muitas das vezes nós, aleluia, Deus fala algo, muitas das vezes nós queremos esquecer, mas lá na frente de Deus, aleluia, Ele nos puxa. Lembra daquilo que eu falei para você, homem? Lembra daquilo, mulher, que eu falei para você? E a Bíblia vai dizer, no versículo 15: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva.